Boa tarde a todos. Acho que nós já podemos iniciar aqui o nosso painel. Primeiramente, um prazer estar aqui hoje, né, ao lado de advogados competentíssimos e também amigos, né, companheiros aí de atuação no setor. Sempre um orgulho estar aqui também com o IBRAM. Meu nome é Luísa Mello, sou advogada da Vale, sou também co-coordenadora do Comitê Jurídico do IBRAM. Então, vai ser um prazer aqui hoje discutir ao lado dos meus colegas sobre as possibilidades, as oportunidades de aperfeiçoamento na legislação mineral brasileira. Acho que esse é um tema, né, além de muito desafiador, de paixão também aqui estou falando por mim, mas também pelos meus colegas, acredito. E acho que grande parte do desafio é a gente ter condições justamente de encontrar o equilíbrio entre a necessidade de aprimoramento da legislação, de aperfeiçoamento e atualização para que ela esteja em dia com as necessidades do setor, mas, ao mesmo tempo, assegurando uma estabilidade e uma segurança jurídica que são indispensáveis quando a gente pensa num setor de capital tão intensivo e que demanda sempre um tempo de retorno muito longo. Então, encontrar esse equilíbrio nem sempre é fácil, mas é importante para que a gente tenha regras claras e um setor confiante na legislação do país em que a gente está atuando. Então, já entrando na nossa discussão aqui específica, vou passar a palavra também para os nossos palestrantes, para que eles possam se apresentar e também já introduzir com um tema que é muito caro para todos nós do setor, né? Quando a gente fala no desenvolvimento de projetos de mineração, seja na fase de pesquisa ou de lavra, o acesso ao imóvel é sempre um fator essencial até para a gente evitar gargalos e atrasos no desenvolvimento dos nossos projetos. Pensando nisso, eu queria passar a palavra para o Fábio Figueiredo, para que ele se apresente em primeiro lugar e também coloque as suas ponderações, né, com relação a esse tema. A gente tem instrumentos hoje que viabilizam o acesso do minerador à superfície, mas sempre com uma discussão muito grande, seja pelo desconhecimento, muitas vezes, especialmente em alguns estados, né, nos tribunais de alguns estados, do próprio instrumento da servidão minerária, mas também das discussões da necessidade de aprimoramento da legislação brasileira. Então, Fábio, se puder comentar para a gente, por gentileza, um pouquinho sobre esse tema, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Prazer revê-la, depois do seu tempo de estudos lá em Dundee, né? Boa tarde a todas e todos. Bem, em nome da Luísa, cumprimento aqui todos os colegas de painel. O acesso à área, né? Aparentemente um tema que é um tema corriqueiro, né? Outro dia, conversando, ou melhor, em outro painel, 4 ou 5 exposibrans atrás, eu vi o Marcelo Mendes falando que ele fez a vida dele na mineração, quer dizer, conseguiu pagar os estudos dos filhos fazendo as ações de ocupação e rendas, né? Bem, aparentemente um tema simples, né? Que foi originalmente tratado lá naquele decreto 3365 de 41, e depois pela Agência Nacional de Mineração, ou melhor, pelo antigo DNPM, na Instrução Normativa 1 de 83. Mas acontece que essa aparente simplicidade do instrumento não corresponde ao que, de fato, nós verificamos na prática. Além da jurisprudência, vou falar um pouquinho sobre ela depois, Luísa, existem outras questões que merecem uma discussão maior. Eu estou com um parecer que me foi entregue por um cliente na semana passada, em que se discutia, Guilherme, a possibilidade que é prevista na Instrução Normativa 1 de 83, de constituição de servidões em áreas tituladas, né? E também uma discussão que eu não tinha visto ainda acontecer nesse âmbito da agência, que era a possibilidade de constituição de servidão em áreas que foram para disponibilidade. Correto? E qual foi a opinião da Gerência Regional de Minas Gerais a respeito da primeira questão? Esse cliente já está em fase de requerimento de lavra, então, quer dizer, com relatório final de pesquisa aprovado, plano de aproveitamento econômico aprovado, né?
numa fase bem adiantada né, das etapas da regulação do direito minerário. Já o titular do direito tem apenas um alvará de pesquisa em pedido de renovação, né, sem indicação de nenhum trabalho sendo executado. E mesmo assim, a Agência Nacional de Mineração, na Gerência Regional de Minas Gerais, afetou o processo à Procuradoria Federal Especializada para quantificar o prejuízo que esse segundo titular teria. Aí você vai me falar, não, poxa, mas aí tem a regra do artigo 42 do Código, que trata do bloqueio, né? Eu titular, quer dizer, do direito minerário requerente, teria ali a condição de invocar a possibilidade de indenizá-lo pelo custo da pesquisa realizada, né? Ao passo que, se esse segundo titular já estivesse também numa fase avançada, com reserva medida, nós teríamos uma discussão mais aprofundada, né? A gente já viu algumas coisas interessantes, né? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não tem muito julgado sobre bloqueio, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem muito julgado sobre a questão dos bloqueios, né? E aí se exigia a compensação de acordo com a reserva medida, né? Ou melhor, a indenização de acordo com a reserva medida, a valor presente, o que muitas vezes inviabilizaria esse titular, né? Ou melhor, essa servidão naquela localidade específica. E a gente sabe muito bem, gente, que mineração tem um problema, tem um aspecto que para quem acredita em Deus, divino, né? Que é a rigidez locacional. Então, por muitas vezes, é difícil que nós tenhamos uma alternativa locacional àquela localização onde se pede a servidão, né? Que é considerada, de acordo com o Código, parte da mina. Correto? Bem, um assunto, para mim, tranquilo, foi afetada a Procuradoria Federal Especializada. Já o segundo assunto, que também não tem tratamento na Instrução Normativa 1 de 83, das áreas em disponibilidade, a Gerência Regional de Minas já se manifestou contrária à possibilidade de constituição de servidão sobre áreas que ainda não foram postas em leilão, né? Então, quer dizer, eu tenho a possibilidade de constituir servidão sobre uma área titulada, que tenha, inclusive, concessão de lavra, mas sobre aquela que foi para disponibilidade eu não tenho uma regulação específica. Isso levou a Agência Nacional de Mineração a interpretar literalmente, salvo engano, o item 2, segundo ou terceiro da Instrução Normativa 1 de 83, no sentido restritivo, de dizer o seguinte, não, só a área titulada poderia ser objeto de sobreposição a uma servidão. Então, assim, esses dois fatos já indicam que a gente precisa de regular essa matéria de uma melhor forma. E eu vou dar só um exemplozinho rápido de uma questão que aconteceu comigo na atuação profissional, que foi, assim, surreal. Logo depois da pandemia, e surreal, e vai mostrar a necessidade de regulação dessa matéria. Logo depois da pandemia, foram marcados julgamentos na mesma turma do TJ de Minas Gerais de 2 agravos que, em um deles eu era agravante, no outro agravado, né? No primeiro caso que eu era agravado, um juiz de Lagoa Santa, da comarca de Lagoa Santa, havia deferido uma servidão minerária sem o laudo técnico de servidão. Não vou falar muito disso porque vai ser objeto logo depois da fala sobre a DUP, né? Sem o laudo técnico de servidão, o juiz foi e deferiu a liminar, dizendo o seguinte, não, já que ele tem a portaria de lavra, a poligonal está definida, então ali já tem uma utilidade pública consolidada. Então não preciso do laudo técnico de servidão, vou lá e vou dar a servidão. Eu agravei dizendo o seguinte, não, o laudo técnico de servidão é um instrumento necessário, até porque a agência precisa definir quais são as áreas que efetivamente são necessárias à lavra, né? Bem, esse foi um dos agravos. Eu estava advogando para o superficiário incorporador imobiliário. No outro caso, em Sabará, uma mineração
conhecida por todos. Daqui, participou de vários eventos ontem, né? Inclusive nós participamos no evento deles. Nos procurou dizendo o seguinte: olha, eu não tenho meu PAE atualizado, preciso constituir uma servidão. Desenvolvemos exatamente o mesmo argumento em sentido contrário. Eu tenho a poligonal está protegida, dessa forma, eu teria já a utilidade pública presumida para constituir uma servidão. No dia do julgamento, mesma turma, mesma Câmara e mesma turma jogadora, quer dizer, mesmo desembargador relator e mesmos vogais, né? Decidimos no escritório que sustentaríamos só num processo, porque, imaginem, sustentar em 2 processos que têm assuntos absolutamente, diametralmente opostos, ficaria uma situação muito chata para quem estivesse na tribuna. E eu fui sustentar para a mineração. Até porque a maior parte dos nossos clientes é de mineração, né? Resultado, nesse caso, nós éramos agravados, né? O agravo foi improvido, quer dizer, o tribunal decidiu que a servidão, mesmo sem laudo técnico, era válida. No outro caso, em que eu era agravante, a mesma turma julgadora, no mesmo dia, na mesma sessão, julgou procedente meu agravo. Quer dizer, disse que o laudo técnico de servidão era necessário para constituir uma servidão. Então, talvez essa matéria, que é regulada de forma muito simplória na Instrução Normativa 1 de 83, e é tão cara para o setor, né? Porque isso atrasa o investimento, como Luísa disse, né? Se você não consegue acessar a área para fazer pesquisa, ou se você não consegue acessar a área para instituir aquelas instalações que são necessárias à lavra, né? Quer sejam aquelas de transporte, de beneficiamento, ou mesmo a própria cava, ou a lavra subterrânea, ou, né? Whatever, qualquer um desses casos. Nós estamos diante de uma fragilidade jurídica por conta dessa ausência de regulação de aspectos muito peculiares. Por exemplo, essa questão da disponibilidade. Como é que a Procuradoria vai se manifestar? Ela vai interpretar literalmente a norma, né? E, nesse caso, eu tenho 17 direitos, nesse caso desse parecer desse ano, do mês passado, da Gerência Regional aqui de Minas Gerais. Posso citar o número para vocês, não cliente, né? É o parecer 222 de 2024. Como é que vai se manifestar? Como é que eu me posiciono de frente ao meu cliente para dizer-lhe existe ou não uma chance de que você consiga a servidão, né? Talvez, então, esses 3 casos que eu citei aqui já indiquem essa necessidade, já enxergado pela agência, inclusive, porque está na pauta da revisão do estoque regulatório, a normatização da declaração de utilidade pública, que vem no regulamento do decreto do Código, do regulamento do Código de Mineração, né? Talvez nós tenhamos ali na frente uma possibilidade de discutirmos isso mais profundamente. Toda vez que eu instigo algum diretor sobre essa questão, eles falam: esse assunto é espinhoso, né? É espinhoso porque realmente envolve o interesse de muita gente, né? E envolve outra relação cara, né? Da mineração com a comunidade. Então, chegar chutando a porta, eu acho que já não é mais uma possibilidade nesse mundo que Luísa, eu li um livro da sua professora, da sua orientadora, que diz, né? Nós temos o aspecto global da mineração, né? O aspecto global inclui, inclusive, a verificação daquele local o mais simples possível, né? Para que nós tenhamos aí a construção dessa mineração sustentável e de uma melhor imagem. Então, com essas considerações, acho que eu posso passar já para... Quem me sucederá? Ana Maria falando sobre DUP, mas antes, na realidade, queria fazer mais uma pergunta, aproveitando esse tema. Acho que, de fato, né, acho que isso conversa diretamente com o que a gente comentou sobre a necessidade de uma segurança jurídica, né, e isso perpassa por
por um entendimento mais claro, não só do Poder Judiciário, mas também da própria agência, no que diz respeito a essa questão de servidão e, inclusive, quando a gente trata de conflitos entre atores da mineração. Né? Então, a gente, como você falou muito bem, na 01 de 83, nós temos ali, de fato, espaço para aprimoramento, justamente para poder tratar, por exemplo, do cenário de sobreposição de interesse entre duas servidões de dois direitos minerários, dois mineradores diferentes. Né? E aí eu queria ouvir um pouco também da sua perspectiva, antes de a gente discutir aqui um pouquinho sobre o DUP, sobre esse cenário realmente em que eu tenho dois projetos com sobreposições de interesse, pelo menos de servidão. É uma questão muito comum, né, Luísa? Se nós pegarmos aqui o quadrilátero, a empresa que você representa tem inúmeras servidões que estão fora da área da mina, fora da poligonal, e que são essenciais para a operação, né? E eu já vi casos em que nos procuraram, né? E a gente hoje a gente não advoga contra você sabe, né? Estamos impedidos. De pessoas perguntando, olha, eu quero também uma servidão sobre aquela área, né? Como é que a gente faz? Não, o único dispositivo que há tratando de conflito entre atividades, não apenas atividades de mineração, é o parecer PROD 500, né? Que também não é um parecer, que é um parecer da Procuradoria Especializada Federal do antigo DNPM, né? Mas que estabelece alguns critérios macro de análise da questão, né? É difícil da gente chegar e dizer peremptoriamente, não, a anterioridade vai ser um fator predominante, ou não, o investimento mais relevante é o fator preponderante, né? Então, é difícil da gente definir uma regra a esse respeito. É um problema muito comum, que a gente vivencia nos tribunais todos os dias, não apenas de conflito entre servidões, né, mas de conflito entre as poligonais e servidões que passam pelas poligonais. E as decisões do nosso Tribunal de Justiça, elas tendem a beneficiar aquele superficiário, ou melhor, o titular do direito minerário, por onde passa a servidão do outro minerador. Eu já vi alguns julgados nesse sentido. E isso pode ser um fator extremamente danoso para uma mineração industrial de maior porte. Porque se eu autorizo, por exemplo, uma pesquisa mineral num local onde há uma correia transportadora, por exemplo, né, eu posso inviabilizar o uso dessa correia. Ah, não, agora a pesquisa mineral é muito mais simples, o sujeito vai com a mochila nas costas e faz a pesquisa. Não é bem assim, né? Tem que abrir as praças de sondagem, tem os fatores de segurança. Então, me parece que também seja uma questão que deva merecer uma atenção da agência. Talvez a regra da conveniência do governo, já lá do 42, não seja a mais adequada, né? Talvez fatores objetivos, no sentido de privilegiar aquele investimento de maior capacidade produtiva, de maior investimento em capital, de geração de renda e riqueza, no que se refere à geração de CEFEM, de tributos, sejam fatores que indiquem uma preponderância com relação a outra servidão que foi solicitada ou a outro direito minerário solicitado. Então, me parece que nós temos aqui duas questões que devemos mexer, ou deveríamos alterar. Tanto a criação de uma normativa que discipline, que regulamente o código e o regulamento do código no que se refere à concessão das DUPs, né? E também uma reforma no artigo 42 do Código de Mineração. Porque a critério do governo, com circunflexo, inclusive, ainda, né? Me parece um tanto quanto impreciso para que nós consigamos definir de forma objetiva qual é o interesse preponderante. Nós estamos tratando aqui de interesse público, né? E o parecer PROD fala isso, o parecer PROD 500. Não, vamos verificar qual é o interesse preponderante, né? Eu já tive casos
um caso muito interessante, Luísa, em que um direito minerário foi colocado em disponibilidade, Guilherme, durante ou melhor, esse direito minerário foi colocado em disponibilidade na segunda ou na terceira rodada promovida pela agência. E esse direito minerário, ele estava justamente embaixo da cearia da Gerdau, em Ouro Branco. Né? Quer dizer, inviável que se faça uma pesquisa mineral naquele local. Bem, nós entramos com pedido de bloqueio. Aquele primeiro despacho, que é ainda de competência antes né, a época foi o Bica, né, diretor-presidente, ele concedeu o bloqueio provisório e o direito foi retirado da rodada. Qual foi o argumento que ele utilizou? O interesse preponderante. Quantos empregos gera a Gerdau no estado de Minas Gerais, ali na usina de Ouro Branco? Salvo engano, é a quarta maior pagadora de impostos do estado. Né? E foram critérios objetivos que a agência, agora no caso, né, delimitou para apresentar para conceder essa decisão fundamentada. Né? Então, na sua hipótese, acho que a decisão tem que ser fundamentada em critérios objetivos, que podem estar estabelecidos nessa regulação que tanto esperamos da matéria. Perfeito, obrigada. Acho que realmente esse é o ponto, né? A gente sempre precisa lembrar que tudo está calçado no fim do dia, na própria previsão, na Constituição, né? De que a mineração deve ser desenvolvida no interesse nacional, né? Então a gente deve levar em consideração o interesse público justamente para entender qual é o projeto, né, que faz mais sentido, não do ponto de vista particular, mas justamente de geração de emprego e renda, arrecadação de tributo e promoção realmente da economia local, regional e nacional. E acho que agora, passando para o tema que a gente já mencionou aqui, né, e que é de muita expectativa do setor, né, já vem sendo discutido no setor há alguns anos, e especialmente a partir da lei de criação da ANM, que se reforçou justamente a competência da agência para poder emitir declarações de utilidade pública, mas até hoje a gente vê um movimento muito tímido, né? Salvo engano, nós temos notícia de uma ou duas DUPs unicamente, né, que foram emitidas pela ANM até o momento. O setor segue muito na expectativa, né, cobrando que isso realmente seja regulado para que a gente consiga ter esse avanço. No ano passado, nós tivemos a reunião participativa, né, na agência, justamente para poder discutir sobre a possibilidade de regulamentação do tema e até se seria necessário, ou se a agência já poderia, nesse ínterim, emitir DUPs, mas a realidade é que a gente segue, por enquanto, só na expectativa. Né? Então, Ana, primeiramente, né, boa tarde, queria pedir que você se apresentasse também, por gentileza, e falasse um pouquinho sobre o tema. Obrigada, Luísa. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Maria Damasceno, sócio responsável pela nossa área de resolução de disputas e assuntos fundiários do William Freire. Queria agradecer o honroso convite de estar aqui nesse painel com os nossos ilustres colegas e dizer para a Luísa que é um prazer ser moderada por você, né? Trabalhamos juntas há muitos anos, né? E falar desse tema, que é um tema que para mim é muito caro também, que é um tema que lido todos os dias e com os dilemas também do setor, né? Alguns aí que o Fábio já até nos trouxe. E eu queria ir na contramão, assim, da ideia de regulamentação mesmo, né? Eu trouxe aqui alguns poucos pontos, 3 pontos, na verdade, que eu acho que valem um debate mais aprofundado do setor, porque a gente, inevitavelmente, vai falar de aplicação de leis que já estão aí vigentes no ordenamento, né? E já são aplicadas para outros setores. E que eu acho que faz muito sentido a gente pensar se elas, de fato, podem e deveriam ser aplicadas indistintamente para o setor mineral, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é se, de fato, a DUP precisa ser regulamentada, né? Acho que isso já está aí no eixo temático da ANM há pelo menos 2 anos. Como a Luísa disse, né, uma expectativa de que, de fato, a agência comece a expedir DUPs, porque há casos, né, há problemas que a servidão não se encaixa muito bem, né, Fábio? Então, a gente está falando aí de áreas de zona de autossalvamento, por exemplo, que você não está falando de áreas operacionais, está falando de áreas que precisam ser desocupadas, né? E que a DUP encaixaria perfeitamente. E aí uma reflexão sobre se, de fato, ela precisa ser regulamentada na agência. E por que essa pergunta, né? Porque a gente tem já instrumentos, não só os que a própria agência se ampara, né? Por exemplo, a lei de criação da agência, que já traz essa previsão,
O próprio decreto que regulamenta a lei de criação da agência também repete essa previsão. E depois o regulamento do Código de Mineração também trazendo essa mesma previsão de emissão de DUPs, né, para viabilizar as atividades. E, por fim, os regimentos internos da ANM, também trazendo ali a competência de quem deve expedir essas DUPs, né, tanto o regimento de 22 quanto esse de junho, né, de 24 agora, com a mesma previsão. Então, a gente tem ali já quem pode, dentro da agência, expedir esse ato normativo. E a gente, mais que isso, a gente tem uma lei geral de desapropriações e servidões minerais que é utilizada por todos os outros setores, né? Um debate antigo do setor mineral é a razão pela qual a mineração não se vale das DUPs historicamente. Quando a gente pega o histórico de DUPs emitidas pelo Estado de Minas Gerais ao longo dos anos para empreendimentos minerários, a gente está falando de um quantitativo ínfimo, de 8, 10 DUPs. Eu estou falando isso porque eu fui lá pesquisar, né, o quanto que o Estado de Minas já viabilizou empreendimentos com este tipo de instrumento. Então, é um cenário ínfimo frente a outros setores que historicamente se utilizam de DUPs, né? E aí aqui a gente tem então a lei geral que regulamenta como se executar a DUP, como fazer acordos, né? O artigo 10 do decreto-lei estabelece condições para que eu possa então judicializar esse tema. Eu tenho a forma de ingressar imediatamente no imóvel na própria lei. Eu tenho a forma de quantificar as indenizações na própria lei geral e no Código de Mineração. Daqui a pouco eu entro um pouquinho nesse tema também. Então, o que mais que falta, né? O que a agência tem que fazer para tornar viável a emissão de DUPs, tanto para servidão quanto para desapropriação? Então, eu acho que é um debate interessante da gente retomar e ver se faz mesmo sentido insistir nessa matéria legislativa que há tanto tempo se espera que saia e é só na expectativa, né, por enquanto, porque eu penso mesmo que a DUP poderia resolver alguns grandes problemas que o setor tem enfrentado, principalmente nesse momento aí de uma intensidade regulatória para várias estruturas, né, e para vários tipos de operação, de disposição de rejeitos estéreis, né. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo é que, ainda nessa reflexão de aplicação da Lei Geral de Desapropriação, para as servidões minerais, não foi sempre, né, não foi de sempre que a gente começou a utilizar o Decreto-Lei 3365 para viabilizar servidões minerais. A gente sempre se valeu do Código de Mineração, no qual não há previsões, não há várias previsões no procedimento, né? Então, por exemplo, eu não tenho previsão lá no código me permitindo ingressar imediatamente no imóvel, né? Eu preciso de outros instrumentos legislativos para isso. E aí a gente sempre a gente que é do processo, né, do contencioso, a gente sempre se valeu do Código de Processo Civil, tem lá uma previsão geral. Mas de uns 7 anos para cá, a gente começou a ver os tribunais, provocados, obviamente, por nós advogados, né, sustentando as emissões de posse com base no artigo 15A do Decreto-Lei. Certíssimo, né? Eu acho que há um movimento necessário até para que a gente chegue aqui nesse primeiro ponto que eu trouxe. Mas é importante a gente pensar o que da Lei Geral de Desapropriação não faz sentido para a mineração. E o que sobretudo, merece uma reflexão do setor mineral, da ANM, né? Então, eu trago aqui um ponto importante para a gente refletir juntos aqui, que é o artigo 2º, parágrafo 2º desse Decreto-Lei 3365. Eu acho que esse tema de você onerar ou intervir em imóveis públicos não está suficientemente esclarecido, nem para o setor, nem para o próprio poder público. Trava-língua, né? Por que eu acho? Porque eu acho que, inevitavelmente, a gente vai perpassar por uma necessidade de autorização legislativa. Se a gente for seguir o rito que a gente tem hoje, sem nenhum endereçamento peculiar, né, particular para o setor mineral. Então, o artigo 2º, parágrafo 2º, por exemplo, ele fala que se eu pretendo onerar um imóvel público, eu necessariamente teria que ter a autorização legislativa do ente que está pretendendo expropriar. Então, estou falando de ANM, estou falando de União, né? Para a energia, por exemplo, a gente tem aqui no Tribunal de Minas já alguns precedentes indicando a impossibilidade de você instalar linhas, né, esses empreendimentos lineares que acabam atingindo imóveis, estradas, né, ou até áreas afetadas a alguma destinação pública,
sem que você tenha tido previamente uma autorização do ente que regula aquela atividade, né? Então, acho que esse tema a gente não está maduro ainda para enfrentar, sabe? Eu acho que vale um debate, inclusive porque quando eu vou para o âmbito do acordo, né, vários empreendimentos, várias servidões são instituídas via acordos, né, com o poder público, isso acontece, isso é natural, e há procedimento administrativo para isso, né? Mas, inevitavelmente, eu vou pressupor uma autorização legislativa também daquele ente que está viabilizando ou que está aceitando ali ser onerado pela minha servidão. Então, se o ente é o poder público municipal, tem que ir lá na lei orgânica, né, para saber se eu preciso coletar a anuência, né, a autorização da Câmara de Vereadores, né? E é muito comum que sim, porque você está, na verdade, dispondo de um bem que é público. Da mesma forma que se esse bem que é público for um bem de uso comum, então, por exemplo, uma estrada, né? Fácil ver aí empreendimentos com pilhas, barragens que acabam abarcando, né, estradas públicas, áreas que estão afetadas a uma destinação comum, comunidades, né, e você se utilizar daquele espaço de maneira privativa, também, assim, geralmente, né, pressupõe uma autorização legislativa para desafetação, né, para que depois você consiga, então, usar com exclusividade. Então, onde que eu quero chegar? Que usar indistintamente as normas que a gente tem pode nos trazer aí algumas reflexões relevantes sobre será que a gente pode primeiro endereçar esses pontos junto à agência, né, tentar tratar dessas condições, dessas restrições, para que lá no judiciário eu não tenha que travar um debate que, de novo, né, o judiciário talvez também não esteja maduro para travar para o setor mineral especificamente, né? E um último ponto que eu acho que vale nesse mesmo pensamento, né, da gente tentar distinguir o que do decreto-lei vale é aplicação subsidiária, o que do decreto-lei ainda merece uma reflexão um pouco mais acurada, é a questão dos juros compensatórios. Como a gente está, isso é uma questão que, claro, atinge muito mais a relação minerador-superficiário, né? Mas eu acho que vale a agência se envolver também. Vou dar um exemplo de um caso concreto. Por mais que a gente esteja dizendo da aplicação subsidiária do decreto e que a gente tem como viabilizar as desapropriações por meio dele, de novo, eu volto naquela ideia, né? O que a gente já tem de regulação específica no Código e que não merece ser alterada ou incorporada, né? Ou ter uma aplicação cumulativa, porque eu consigo resolver com a legislação específica, né? O caso dos juros compensatórios, para mim, é um caso desse, né, de interpretação jurídica, porque qual a natureza jurídica dos juros compensatórios? Juros compensatórios nada mais são que lucros cessantes, né? Só que eu tenho um dispositivo no Código que tem essa mesma natureza. Então, quando eu vou onerar um imóvel particular, eu tenho que pagar pelo menos duas importâncias, né, para o superficiário: rendas e danos. Danos é o prejuízo efetivo, né, o dano emergente. E a renda com uma nítida natureza de lucros cessantes, né? Está lá escrito no inciso 2º, né, do 27. Então, é a perda de produtividade. Essa é a natureza jurídica dos lucros cessantes, dos juros compensatórios, né? Então, qual a diferença, na verdade, quando eu falo de aplicação, de incidência de juros compensatórios e de renda? A base de cálculo, né? Lá no Código eu tenho uma base de cálculo concreta, o prejuízo concreto que o minerador sofreu, isso vai ser objeto de perícia. Lá no decreto-lei, eu tenho uma base de cálculo objetiva, 0,5% ao mês, né, definido recentemente pelo STF. Né? Então, onde que eu quero chegar? A gente está tendo um debate, este tema chegou ao STJ ano passado, retrasado, né, justamente nesse movimento de a gente tentar aplicar o decreto-lei também de forma recente às servidões, a gente começa a ter esse tipo de debate nos tribunais. E aí um caso concreto que a gente teve, e motivo pelo qual eu acho que vale o debate na agência também, e entre o setor, né, é que os juros compensatórios, nessa importância de 0,5% ao mês, quando eu estou falando de imóveis altamente produtivos, ou que estejam em área de expansão urbana, e inevitavelmente vão atingir ali um valor venal altíssimo, né? No nosso caso aqui, a gente conseguiu decotar uma parcela de juros compensatórios de 60 milhões. Então, o que é isso para o projeto? Não estava mapeado isso no projeto, né? Então, eu tenho, assim, exemplos concretos de que,
endereçar este tema pode salvar aí algumas discussões nos tribunais que não estão preparados para ter essa avaliação mais minuciosa sobre o que do decreto se aplica, o que do decreto não pode se aplicar, né? Este tema dos juros compensatórios é para mim, que ele não tem aplicação subsidiária para servidões e nem para eventuais desapropriações, se a gente vier a ter, né? Bom, então eram essas primeiras breves considerações que eu queria fazer sobre a ADUP. Obrigada, Luiz. Obrigada, Ana. Excelente. Acho que o primeiro ponto que você tocou, inclusive, é um ponto relevantíssimo para o setor e para a agência também levar em consideração, que é justamente a discussão sobre se há realmente necessidade de que isso seja regulamentado, né? A agência vem num trabalho de redução do fardo regulatório, né? A gente vem justamente tentando reduzir o impacto que isso causa sobre o minerador. Então, é importante a gente, em primeiro lugar, né, dar um passo atrás e realmente ponderar se realmente é necessário, em primeiro lugar, que aquela regulamentação exista. E nas nossas discussões com a ANM, né, que foram muitas justamente por conta dessa expectativa com o setor, inclusive via Comitê Jurídico do IBRAM, o que a gente percebeu é que existe um certo receio por parte da agência em seguir, né, sem uma regulamentação, principalmente por conta de discussões específicas, e aí pensando, por exemplo, em uma grande delas, com relação à segurança, né, assegurar ao superficiário o direito que ele teria da participação nos resultados da lavra, né? Então, esse é um direito constitucionalmente assegurado ao superficiário, é também replicado no Código de Mineração, e pelas discussões que nós tivemos, isso era um dos fatores, não vou dizer impeditivos, mas que vinham realmente atrasando, né, causando uma morosidade para a regulação do tema na agência. E aí, queria ouvir também um pouco a sua perspectiva. A gente tem, acho que 5 minutinhos antes de passar aqui para não acabar se atropelando com os outros temas, que também tem discussões importantes aqui, mas se puder te ouvir um pouquinho, seria ótimo. Pois é, esse tema, eu também acho que ele não carece de regulação, sabe? Porque, primeiro que a PPRL, ela também já está definida no STJ como natureza propter rem, né? Ou seja, eu tenho não só a natureza jurídica dela definida como um precedente do STJ, né? Como de fato como eu consigo resolver isso no âmbito da própria responsabilidade civil, né? Se eu tenho um direito que adere ao imóvel, causar o esvaziamento patrimonial daquele imóvel, inevitavelmente causa o esvaziamento patrimonial dessa importância, né? Que é aderente ali ao bem. Então, eu também acho que nesse ponto a gente não estaria elevando o risco para o superficiário, né? E aí, de novo, né, várias discussões no entorno da PPRL, mas vamos pensar aqui no superficiário proprietário do imóvel, de fato, né, que vai ter aquele direito constitucionalmente garantido enquanto compensação histórica. Aquela reflexão que a gente tem que sempre que fazer também. Então, também sobre esse ponto de vista, é claro que para o minerador isso tem diferença, porque se você desapropria, né, como o Fábio disse, você traz para valor presente todo o valor que talvez você diluiria a partir das suas operações, né, no que se refere especificamente à PPRL. Mas para o superficiário, penso que não, porque você tem formas no nosso ordenamento jurídico e especificamente que regula a responsabilidade civil, né, para resolver esse problema. E isso não atrai, né, como para outros setores também, a gente vai ter outras particularidades envolvendo danos, prejuízos e compensações, né? Isso não atrai, então, a falta de regulamentação não atrai, então, um risco adicional para o superficiário, sabe? Então, eu também acho que, desse ponto de vista, a gente pode dar passos à frente sem que a gente pressuponha uma regulamentação específica. Perfeito, Ana, excelente. Acho que justamente, concordo integralmente, né? Acho que a gente vem fugindo realmente dessa necessidade de uma burocratização desnecessária para reduzir justamente o impacto que isso causa sobre o minerador e, consequentemente, ao investimento no Brasil. E acho que, caminhando nessa linha também, o Fábio tinha chegado a comentar, mencionar na fala dele no primeiro momento sobre o parecer 500, né? Então, é outra discussão que nós temos na agência. Já há longo tempo, a gente sabe que a ANM está agora em processo de revisão desse parecer, justamente para poder estabelecer regras mais claras com relação ao bloqueio. E acho que isso já também está diretamente relacionado a uma outra discussão que nós temos com relação ao uso da superfície para outros fins e pensando especificamente na proteção e conservação ambiental, né? Então, nós
temos ao longo de décadas já, e aí principalmente a partir da criação da lei do SNUC, né, no ano de 2000, essa discussão. Existe um parecer na INM também, que aguardamos ansiosamente que seja revisado, né, parecer 425 de 2010, que trata justamente sobre mineração em unidades de conservação. Acho que ninguém aqui está defendendo que possa haver mineração em unidades de conservação de proteção integral. Né, a gente realmente, acho que essa pauta já é uma pauta de consenso na mineração, mas justamente entender como isso deve ser tratado no âmbito do setor, né? Então, para a gente entender, em primeiro lugar, qual a destinação desses direitos minerários, que eventualmente conflitem, né, se sobreponham a unidades de conservação, como esse procedimento deve ser feito, e a própria revisão do parecer, inclusive para poder garantir uma participação, não só do parecer, mas da legislação de forma geral, para garantir que a INM seja ouvida da maneira adequada. Gabriela, então queria te passar a palavra, primeiramente para você se apresentar e falar um pouquinho sobre esse tema, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde. Sou Gabriela Nasser, advogada de Direito Minerário, atuo na área há mais de 13 anos e estou muito feliz de estar aqui com a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E mudando um pouco a ordem aqui da minha fala, e para aproveitar o gancho que a Luísa deu, eu vou tratar aqui junto do meu mestre, Guilherme Simões, sobre a discussão que foi travada no âmbito das Procuradorias Federais da ICMBio e da ANM sobre a possibilidade ou não de você exercer atividade de mineração em áreas de FLONA, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, né? E fazendo uma breve contextualização, a Procuradoria Federal da ICMBio, ela tem o entendimento de que existe uma vedação implícita para que não seja exercida a atividade de mineração dentro de unidades da FLONA, tanto as FLONAs criadas posteriormente à lei do SNUC, quanto as criadas anteriormente à lei do SNUC. Eles fundamentam esse entendimento deles em uma suposta vedação implícita, considerando os objetivos e a finalidade que a lei do SNUC trouxe para a FLONA, né? Porque eles justificam que anteriormente, no antigo Código Florestal, não se havia critérios e parâmetros claros sobre a finalidade e objetivos da FLONA, e com a entrada em vigor da lei do SNUC passou a existir, que, portanto, no entendimento deles, essa vedação seria implícita e não seria possível o exercício da atividade. Em contrapartida, a Procuradoria Federal da ANM já entende que não há que se falar em vedação, que os objetivos e finalidades da FLONA eles não foram alterados com a entrada em vigência da lei do SNUC, e que, portanto, a gente também deve presumir que a FLONA, por ser uma unidade de conservação de uso sustentável, ela possui um ecossistema já mais robusto para poder servir para determinadas atividades, né, de mineração, que dentro de um processo de licenciamento ambiental serão, né, estabelecidos condicionantes para que sejam observados, para que esse exercício seja viabilizado, e também observadas restrições que vão ser trazidas no plano de manejo e regulamento. Essa discussão subiu para a CONJUR, felizmente a CONJUR convalidou o entendimento da ICMBio e subiu para o Ministério, que está analisando o caso e está em discussão. É um caso muito sensível, né, que tem que ser analisado com bastante atenção, porque eu não vejo, ao meu ver, que a vedação da atividade nas áreas de FLONA, né, de determinadas FLONAs, aí vai ter que ser verificado, obviamente, sempre caso a caso, considerando o que está no plano de manejo, considerando o que está no regulamento desses planos de manejo, sobre a possibilidade do exercício de determinadas atividades de mineração. Inclusive, é nesse sentido que a Procuradoria Federal da ANM se manifestou e defende. E no meu entendimento, é o caminho mais acertado. E era isso. Eu vou passar para o Guilherme para ele complementar, para a gente poder, então, entrar depois num assunto mais polêmico ainda, que é o exercício de atividade de mineração em zona de amortecimento de terra indígena, que foi até bom deixar por último, porque é bem sensível e bastante polêmico. Obrigada, Gabriela. Guilherme, por favor, também se puder se apresentar, embora dispense apresentações. Quem me dera. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar com colegas e amigos, e muito bom estar aqui de volta também na Expo Zibran. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Simões, eu sou advogado, atuo há mais de 20 anos com direito minerário e sou gerente geral jurídico de regulatório da Nexa Resources. E como o Gabi colocou, esse tema
cada vez mais as restrições que vão surgindo para a nossa atividade, e que muitas vezes o que a gente percebe é essas interpretações restritivas que talvez não consigam observar na prática o quanto da atividade, de como ela é feita e de quanto ela pode servir, inclusive, de uma forma de preservação. Se nós observarmos, por exemplo, algumas flonas existentes nesse país que possuem atividade de mineração, muitas delas ainda estão bem preservadas exatamente nas áreas de concessão aonde existem as atividades de mineração. Então, eu acho que quando a gente consegue trazer de forma mais clara, demonstrar a conservação ambiental que é possível com a atividade, isso poderia ser melhor observado pelo legislador e pelo próprio intérprete também da norma. Gabi colocou muito bem, Gabriela colocou muito bem. Nós temos hoje esse conflito de pareceres, né? Parecer antigo DNPM ainda, que estabelecia como perfeitamente possível a mineração em florestas nacionais, uma vez que são unidades de conservação de uso sustentável. E você tinha, do contrário, o parecer, salvo engano, acho que 2013, se não me engano, eu acho, do ICMBio, que girava nesse entendimento de que, com a criação da lei do SNUC, florestas nacionais não poderiam ser possíveis, porque haveria essa interpretação mais restritiva, e eventuais flonas anteriores à lei do SNUC, em que você não tivesse expressamente permitido a existência da atividade de mineração, também não seria possível, então, que se fosse permitido. Isso subiu, até hoje que eu tenha conhecimento, para a consultoria jurídica da Procuradoria-Geral Federal da AGU. A consultoria emitiu em 2014 um parecer, se não me engano, o parecer 21 de 2014, onde acabou acatando o entendimento do ICMBio e tratando dessa forma. Não temos ainda um parecer do Advogado-Geral da União, ou seja, não temos um parecer normativo, mas, de qualquer forma, temos um parecer que tem uma importância e tem uma relevância muito grande da consultoria jurídica da Advocacia Geral da União, onde vai no entendimento do ICMBio. Isso certamente tem dificultado sobremaneira licenciamentos de atividades para que possam acontecer em Florianópolis e até expansão de atividades. Nós tivemos recentemente, salvo engano, em 2021, a possibilidade de revisão por alguma iniciativa, confesso que eu não me recordo agora de quem partiu a iniciativa, mas foi, efetivamente, houve a iniciativa de revisão desse parecer em 2021 na própria consultoria jurídica. Eu tive acesso à nota, é uma nota 002, se não me engano, de 2021, e o que eu achei muito interessante, havendo essa possibilidade de revisão do parecer, a consultoria jurídica pediu subsídios. Subsídios foram apresentados pelo ICMBio, subsídios foram apresentados pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente. E, bom, o que a nota diz é que, instado a se manifestar, a consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia não forneceu subsídios, não apresentou considerações, apenas apresentou informações técnicas. Acho que perdeu-se um momento muito interessante de se discutir essa matéria, de se rediscutir essa matéria. E estamos hoje com uma nota de 2021 que manteve a posição de 2014, ou seja, mantendo, então, o entendimento de se vedar a atividade de mineração em Flonas. Eu acho que é um ponto bastante relevante que a gente tem que de alguma forma, encarar, seja com o aperfeiçoamento da norma nesse sentido, talvez deixando mais claro esse aspecto, ou, o que eu acho mais viável, obviamente, talvez rediscutir novamente esse tema perante a AGU. Porque me passa a impressão de que, na prática, não se percebe os efeitos da atividade sustentável e do quanto a mineração pode, sim, ser um caminho de preservação de florestas nacionais. Se tem muitas vezes, e a gente talvez vá observar isso também no tema seguinte que nós vamos falar, né, Gabriela? Se tem, às vezes, ainda uma impressão equivocada da dinâmica da atividade e da forma como a atividade pode acontecer. É óbvio que em determinadas áreas, mais condicionantes, mais restrições, mais medidas mitigadoras têm que ser observadas quando se fala em outorgar. Mas por que não fazê-lo, já que
temos possibilidade, sim, de ter uma cultura de preservação, né? Seria inicialmente as minhas falas, aí podemos depois continuar também aqui. Obrigada. Não, já tenho uma pergunta logo na sequência, então, para poder responder. Acho que a primeira coisa, comentário muito pertinente, acho que a gente poderia ter trazido aqui a apresentação e não trouxe, e acho que eu arrependi depois desse comentário que você fez, porque tem uma imagem que mostra justamente a evolução, né, da preservação florestal ali na região da Amazônia e especificamente a Flonaca, né, a Floresta Nacional de Carajás, mantida pela Vale, né, em parceria com o ICMBio, e em que é possível perceber de forma muito clara o quanto o desmatamento impactou severamente a área externa à unidade de conservação, e a área mais preservada é justamente a área que está ali, em que a Vale está atuando, né? Então, é uma imagem realmente impactante que teria sido oportuno tê-la aqui agora. Mas acho que, trazendo essa discussão aqui, né, acho que parte do ponto que a gente percebe também é justamente a falta de conhecimento, primeiro, do território geológico e casado também com o fato de que a agência, em muitos casos, e o próprio Ministério de Minas e Energia também não é ouvido como deveria ser antes da criação de unidades de conservação. Porque se eu tenho ali, por exemplo, uma determinada área com um potencial geológico, com determinados atributos ambientais, em muitos casos eu teria uma área similar, com os mesmos atributos ambientais, que poderia ser destinada à criação de uma unidade de conservação sem impactar a existência de um potencial depósito, por exemplo, e que afeta, no final do dia, um patrimônio da própria União, né? Então, queria ouvi-los aí a respeito justamente desse tema, né? Em primeiro lugar, na realidade, sobre a participação da ANM e do MME na criação de unidades de conservação, e também puxando um pouco para a discussão sobre a necessidade do decaimento, porque uma coisa é a vedação da atividade em si, a outra coisa é a destinação que será dada ao título depois da criação da unidade de conservação, ao título minerário. Eu acho essencial a participação dos órgãos gestores da atividade, sem sombra de dúvida. A gente percebe isso de forma talvez hoje mais comum quando a gente fala em criação de unidades de conservação federais, em que você já tem, usualmente, por costume, né, os órgãos se conversam, os órgãos se falam, e normalmente o Ministério de Minas e Energia e a ANM são ouvidas. Mas você talvez não perceba tanto isso quando a gente fala, às vezes, na criação de órgão, de uma unidade de conservação estadual ou até municipal, em que nem sempre o órgão gestor, a ANM é consultado, o Ministério de Minas e Energia é consultado, e você, em alguns momentos, até está falando na própria esterilização de uma atividade. Eu me recordo, eu não sei se o que eu vou estar falando aqui é lenda urbana ou não, mas eu já tive histórias de uma determinada situação em que, diante da atividade num determinado município, o prefeito, como uma forma de garantir, talvez, ou preservar uma área específica X próxima à mina, estabeleceu uma unidade de conservação de proteção integral, com um decreto municipal. Só que, na realidade, o que ele estava vedando era a expansão da mina e a possibilidade de continuar com a atividade no futuro, né? E hoje o que nós temos é algo, assim, um pouco, talvez até para repensar o formato da própria criação dessas unidades, em que você, através de um decreto, pode criar, mas a alteração e qualquer modificação, até o cancelamento, somente através de projeto de lei, né? Então, isso fica muito interessante, esse aspecto. E, bom, acho que até tivemos movimentos, salvo engano, Salve vai lembrar talvez melhor do que eu não lembro agora se foi no GT Minera ou se foi no antigo projeto em que existia dispositivos que estabeleciam a necessidade justamente de oitiva, né, de que fosse ouvido o Ministério de Minas e Energia e a ANM quando da criação de unidade de conservação. Isso é essencial, sem sombra de dúvida. Eu estou vendo que você está querendo falar, Fábio, por favor. Não, é o seguinte, Guilherme, porque eu cheguei a ver agora, muito recentemente, Luísa, uma minuta de decreto que o Ministério de Minas e Energia deve submeter à Casa Civil. E qual que é a dúvida? A dúvida é o seguinte: se vai ouvir o Ministério ou se ele tem que anuir, né? E o ministro falou o seguinte: não, poxa, eu não quero anuir, porque, imagina, vou criar uma unidade de conservação, vai ter o nome da ministra de Meio Ambiente e o meu embaixo também, né? Então, a questão deve ser proposta pelo MME no sentido de o Ministério ser ouvido
e demonstrar, Luísa, a quantificação, Gabi, do valor da indenização que seria devida ao titular. Isso, aproveitando esse mote que eles deram, eu acho que a oportunidade de aperfeiçoamento é justamente definir esses critérios de alguma forma. Não sei, talvez uma consolidação normativa, são pontos a se pensar, né? Para que haja esse regramento claro, porque hoje, por exemplo, nós temos normas já que determinam procedimentos a serem observados, inclusive, no licenciamento ambiental, para que seja possível o exercício de atividades de mineração em unidade de conservação. Aí eu estou me referindo às de uso sustentável e também trazendo um pouco do gancho do segundo tema que a gente propôs trazer aqui, que é o exercício de atividade de mineração nas zonas de amortecimento, até considerando o precedente sensível que foi proferido no âmbito da CP do Cinta Larga, no ano de 2014, né? Em que o pedido do Ministério Público, além no sentido de vedar o exercício da atividade de mineração dentro da terra indígena de etnia Cinta Larga, ele solicitou que essa proibição fosse ampliada para a zona de amortecimento, né, aquela zona de entorno, a CP que foi ingressada do estado de Rondônia, né? Assim, existem normas, né? A gente tem a Convenção 69 da OIT, nós temos a Portaria Interministerial número 60 de 2015, que traz regramentos para que seja possível, seja viável o exercício de atividade de mineração, que é uma atividade, quando ela é regularmente concedida, quando ela passa por um processo de licenciamento rígido ambiental, ela pode sim ser realizada em padrões de sustentabilidade, em respeito às comunidades que estão ali sendo afetadas, eu gosto de usar a palavra impactada, né? Porque existe uma diferença entre essas duas palavras. E eu acho que nós temos as regras já aí, e eu acho que a solução, inclusive para se combater, porque no caso da Cinta Larga, da CP do Cinta Larga, eles estão julgando atividades irregulares, né, que chegaram a impactar, inclusive, a terra indígena, o exercício dessas atividades na zona de entorno. Você punir o minerador que está ali regularmente realizando atividade, que cumpriu com os procedimentos para a outorga do seu título, que cumpriu com os procedimentos para obter o melhor, você ampliar essa vedação e prejudicar quem está ali dentro da lei, vamos dizer assim, não é o caminho mais correto, não é o caminho mais inteligente. E, inclusive, esse aspecto que o Gui tocou, a própria mineração, o próprio exercício da mineração, quando do fechamento de uma mina, ela promove a reconstituição, a reparação do meio ambiente que ela impactou. Então, será que vedar seria a solução? Né? Eu acho que nós temos regras aí que podem nos auxiliar a estudar melhor, aprofundar um pouco mais esse tema. Né? Obrigada, Gabriela. Acho que, bom, primeira coisa, um comentário. A gente estava com alguns problemas técnicos aqui para receber perguntas pelo QR Code, mas já foi restabelecido, então, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. O QR Code é esse que está na tela. A gente recebe aqui e faz no final do painel. Mas, aproveitando já o comentário da Gabriela, já direcionando agora para a discussão de terras indígenas, né, que é um tema também polêmico e caro ao setor, e acho que é importante também a gente discutir e refletir sobre o papel da mineração sustentável, da mineração formalizada, também para apoiar no combate à mineração ilegal, né, que não é do interesse nem do poder público e muito menos do setor formalizado. Então, queria ouvi-los também a esse respeito, Guilherme e Gabriela. Né? A gente vinha de uma discussão já muito antiga, com vários PLs. Teve o PL 191 com certa força, agora deu uma desacelerada. Né? Mas o fato é que a falta de regulamentação por si só e até as manifestações do Ministério Público, a pressão exercida pelo Ministério Público junto à agência para o próprio decaimento dos direitos minerários, isso também acaba gerando impacto indireto para a formalização e combate à mineração ilegal. Sim, eu concordo com você, Luiz. Eu acho que essa falta de regulamentação das previsões que o nosso parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição e o parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição trazem sobre a questão da legalidade ou não do exercício da mineração em terra indígena, são dois fatores que hoje inviabilizam e prejudicam muito tanto a outorga de títulos quanto
possibilidade de outras outorgas que já estão ali, porque lembrando um fato que anteriormente, antes da Constituição de 88, não havia essa proibição, né? E por isso que o antigo DNPM, hoje a ANM, outorgou vários títulos e ainda existem títulos vigentes nessa área. E por conta disso, há mais de uma década, então o Ministério Público vem entrando com as CPs para que haja essa determinação do impedimento de continuidade de outorga de título e cancelamento dos títulos já outorgados. Isso, inclusive, já fundamentou, já fez com que surgissem pareceres no âmbito da agência, que, dentre outras recomendações, trouxe um marco, né, recomendou para que os requerimentos fossem deferidos de plano, feitos sobre terras indígenas, né, aí no caso, e utilizando como marco a conclusão do processo demarcatório de uma terra indígena, que acontece por meio de decreto presidencial, né? E recentes precedentes da Agência Nacional de Mineração, que eu venho acompanhado das reuniões colegiadas, eles já vêm aplicando essa recomendação que veio nos pareceres da PFE em razão dessas ACPs em andamento. Eu acho que a gente tem muito campo ainda para... Assim, realmente, os projetos de lei que a gente tem hoje tramitando no Congresso Nacional, eles estão mais no sentido de vedar do que no sentido de permitir, observado as regras já existentes, né? A oitiva livre, prévia informada das comunidades envolvidas, a garantia da participação dos resultados da LAV, isso está na Constituição, gente. Então, na minha opinião, eu acho que não deveria haver uma vedação, né? Mas talvez uma previsão de norma com regras claras e objetivas que garantam os direitos daquelas comunidades que estão ali, que vão ser impactadas, mas não só no sentido de impacto do meio ambiente, da cultura, da religião deles, eles também vão ser impactados positivamente, porque a mineração, ela traz evolução aonde ela chega, né? Ela traz não só receita, mas ela traz bem-estar para aquela comunidade. Bom, e eu acho que é uma oportunidade de discussão, apesar de ser um tema muito polêmico, e eu, no meu ponto de vista, acho uma pena que hoje os projetos de lei sejam todos no sentido de vedar, e eu espero que alguém lá no Congresso esteja um pouco mais aberto para discutir de uma forma mais profunda esse tema, que eu acho que merece uma discussão. Obrigada, Gabriela. É um tema realmente sempre muito polêmico. Acho que é importante a gente lembrar do primeiro ponto que você comentou, que é justamente sobre a ausência de vedação, né? Então, o que existe hoje é uma falta de regulamentação pelo Congresso, né, pendente desde 88, e não uma vedação. Mas até por desconhecimento, às vezes até que da própria imprensa, a gente costuma ver, né, que o projeto discute a flexibilização, a autorização. A realidade é que o Poder Constituinte já estabeleceu, em 1988, que a mineração seria possível e que só seriam estabelecidas as condições e como isso se daria, e é isso que a gente está aguardando, né? E acho que isso tem impactos bastante gravosos para o setor de forma geral, além de contribuir para a mineração ilegal, né? Você comentou também sobre o caso da Cinta Larga, né, com a reserva de diamante Roosevelt, né? Realmente o que acontece ali é uma tragédia. E a gente viu também impactos negativos no âmbito de ações judiciais, né, tanto das ACPs que você comentou, mas também com o estabelecimento de regras que, sem nenhuma previsão legislativa para tanto, né, discutindo inclusive sobre a existência de uma zona de amortecimento, de um buffer de proteção no entorno das unidades das terras indígenas, desculpa. E nesse ponto, Guilherme, queria ouvir suas ponderações a respeito, pensando especificamente nas discussões no judiciário. Eu acho que você foi cirúrgica no ponto, Luísa, de deixar muito claro, não há vedação. O que existe é a necessidade de uma regulamentação para o exercício daquela atividade dentro das terras indígenas. E aí, a grande surpresa que nós tivemos, obviamente, com essa decisão não tão recente, né, mas que basicamente produziu efeitos recentemente diante do trâmite, né, e do cancelamento dos efeitos suspensivos dos recursos que foram apresentados. Mas, para quem não conhece, né, é uma ação civil pública proposta em 2005 pelo Ministério Público Federal em Rondônia, questionando, obviamente, as atividades ilegais de garimpo de diamante na região ali entre Rondônia e Mato Grosso, a famosa reserva Roosevelt, né, que é uma reserva indígena, uma terra indígena da etnia Cinta Larga. Basicamente, o que o Ministério Público pedia era o cancelamento de todos os direitos minerários outorgados dentro das terras indígenas de etnia Cinta Larga e
numa zona de amortecimento que ele definiu à época como a área de 10 quilômetros, utilizando até como referência, muito provavelmente, a definição da zona de amortecimento das unidades de conservação. Em primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente. A Justiça Federal de Rondônia estabeleceu, sim, o cancelamento dentro das terras indígenas. Com o recurso para o TRF da primeira região, o Tribunal Regional Federal da primeira região julgou procedente a apelação do Ministério Público e estendeu, então, o cancelamento para essa zona de amortecimento fora das terras indígenas, essa faixa de 10 quilômetros. E esse é o objeto da minha surpresa, é o objeto da discussão aqui. Quer dizer, hoje, como Luísa colocou muito bem, você não tem a vedação à atividade em terra indígena, mas você tem a necessidade de que, para que ela seja exercida, uma legislação específica seja efetivamente estabelecida, todo um regramento seja estabelecido. Fora de terras indígenas, seja num buffer de 10 quilômetros ou não, a atividade é perfeitamente possível e é legalmente possibilitada. E esta é a surpresa. E aí, bom, quando você busca o porquê da decisão, recentemente nós tivemos o julgamento no Supremo, um dos pontos seria de que a atividade legalizada fomenta a atividade ilegal. Então, porque eu tenho concessões e eu tenho autorizações devidamente outorgadas nessa zona de amortecimento, eu estaria instigando a existência de atividades ilegais de garimpo, atividades ilegais de mineração. Quando, para mim, é justamente o contrário. Eu acho que é exatamente o oposto do que você legalizar e ter atividades legalizadas ocupando efetivamente a área, você terá, obviamente, uma menor possibilidade de atividades ilegais. Não sei, me passa um pouco como surreal a justificativa e me preocupa, porque é a primeira. Como a Gabriela falou, existem outras. Eu fiz uma pesquisa rápida e localizei, acho que mais 10 ACPs, se não me engano. Justamente para outras terras indígenas. Por enquanto, nós estamos falando apenas das TIs de etnia Cinta Larga. São um total de 4, se não me engano, na região ali entre Rondônia e Mato Grosso. Mas existem ACPs para Pará, Amazonas, Maranhão, se não me engano, também. No Pará foi distribuída uma para cada subseção judiciária, exatamente. Justamente pedindo o cancelamento de todos os títulos. Rondônia também. Então, assim, vamos dizer que, tendo esse precedente, nós teríamos aí outras situações também de vedação em zona de amortecimento. De novo, por favor, me entendam, estou falando de zona de amortecimento, essa faixa fora das TIs, em que eu não vejo o porquê de uma vedação nesse sentido. E, bom, se o mote é esse, não, eu vou proibir a atividade legalizada, legal, porque assim eu vou coibir a atividade ilegal, acho que é um pouco, assim, você não vai conseguir atingir o objetivo que você busca. Né? Acho que há uma incoerência nesse sentido e me preocupa. Talvez, diante disso, precisamos efetivamente buscar uma rediscussão desse tema, talvez trazer esse tema à discussão novamente, porque me preocupa e principalmente pela importância do precedente e pela possibilidade disso se estender a outras decisões judiciais, a outras ações judiciais também. Né? Perfeito, obrigada. A gente está com a conexão um pouco instável, mas como algumas perguntas já começaram a chegar aqui, vou aproveitar para direcionar. A primeira, como ela está diretamente relacionada ao tema de agora, vou voltar aqui para vocês, Guilherme e Gabriela, e depois a gente volta também com o Fábio e com a Ana para responder uma específica sobre o nosso primeiro tópico. Pergunta da Raquel: o que esperar da Câmara de Conciliação recém-instituída no STF sobre a discussão do marco temporal das terras indígenas para o setor de mineração? Uma boa pergunta. Poderia falar que esperaria uma solução talvez interessante, mas eu tive notícia de que parece que os indígenas se retiraram dessa Câmara, não sei. Acho que tem alguma notícia nesse sentido, não sei se efetivamente corresponde à realidade. Acho a iniciativa louvável, sem sombra de dúvida, sempre buscar, de repente, a mediação, buscar o caminho da mediação é sempre mais interessante. Em termos de efetividade, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas se essa composição
será possível. Diante da dificuldade que eu vejo de aceitação de alguns princípios, de alguns pressupostos que deveriam existir, né? Então, isso para mim traz uma dificuldade muito grande para que esse tema avance. Eu vejo com preocupação e sou um pouco cético realmente no avanço desse tema, sendo sincero, pessoal. Obrigada, Guilherme. Acho que pelo avançar das discussões nas últimas décadas, acho que todos nós somos um pouco céticos, a bem da verdade. Bom, acho que voltando agora um pouco sobre a nossa discussão com relação ao uso do imóvel, né, ao uso da superfície, nós temos uma pergunta aqui do Marcelo sobre qual a composição dos valores devidos a superficiários em servidões amigáveis, lavras e áreas de apoio e formas de pagamento usuais. Fabiana, quem quiser responder, fique à vontade. Acho que a Ana já tangenciou esse assunto, né, Ana? Dizendo dos prejuízos causados ao imóvel e também à ocupação pelo imóvel, né? A gente sempre tem um cuidado de, quando ajuiza uma ação de constituição e renda, né, a gente faz uma avaliação que é unilateral, e aqui eu vou até levantar um ponto que está muito preocupante aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? As questões que são levantadas é a área ocupada pela mina. A área ocupada pela mina, eu estou tratando também das partes que compõem a mina, né? O beneficiamento, as estruturas de beneficiamento, o transporte, dentre outras, né? Essa área ocupada, qual seria o valor? O valor não pode ser superior ao valor venal do imóvel. O Código traz essa limitação, né? E qual seria o prejuízo imediato causado pela atividade. Então, seria uma espécie, como a Ana disse, do lucro cessante, aquilo que eu não vou poder fazer mais no imóvel, né? Considerando que eu também tenho que fechar essa mina lá no futuro e tenho que dar uma destinação à área, né? E a renda também, pelo que eu causar de prejuízo imediato ao minerador. O tribunal vem decidindo recentemente, já algumas câmaras daqui de Minas Gerais, de uma forma muito perigosa, porque a gente usou muito o decreto de 41, porque não tínhamos o Código Florestal dizendo da utilidade pública, né? Então, a mineração como utilidade pública era tratada lá nesse Código 41. Na Constituição, é interesse nacional, não é isso? O decreto fala o seguinte: justa e prévia indenização, né? O tribunal vem julgando, dizendo que a justa e prévia indenização é aquela que é apurada em perícia judicial, e não aquela que você apresenta e que depois é conferida pelo perito. E vem cassando liminares concedidas para emissão na posse. Esse movimento eu tive agora, porque por conta de um cliente específico que está em implantação de empreendimento, 17 ações foram propostas e ajuizadas. 4 foram reformadas pelo tribunal em câmaras diferentes. Mantivemos 13, mas de forma que nos preocupa que esses precedentes contrários passem a virar regra no tribunal. Que a gente perca mais esse tempo para a implantação do empreendimento. Acho que eu respondi, mas vou passar para a Ana aqui. Obrigada, Fábio. Eu tinha esse ponto anotado aqui, mas foi muito bom você ter mencionado ele, porque eu tinha feito uma estatística de 22 e 23 para um outro momento, de todos os acórdãos do Tribunal de Justiça aqui de Minas que analisaram emissão imediata na posse para a mineração. A gente continua tendo mais decisões positivas do que negativas, né? São 65% de decisões positivas. E a gente tem um cenário ali de 32,5%, 33% de acórdãos que enfrentaram a emissão de posse para a mineração negativos. E 100% desse percentual foi fundamentado na irreversibilidade da medida.
Esse ponto, para mim, é especialmente preocupante, porque se a gente começar, e aí a gente vai para tribunais que não têm tradição minerária, né, a gente começa a perceber a replicação desses precedentes. Então, os tribunais ali do Nordeste, alguns do Norte também, replicando esse entendimento. Eu acho ele especialmente preocupante, por quê? Porque se eu me apego ao 60 e ao 62 do Código, para dizer que eu preciso de ter perícia prévia para, então, avaliar o quantitativo de rendas e danos e aí sim permitir a emissão do minerador na posse, eu estou dizendo que, na verdade, em tese, do ponto de vista geral e abstrato, não cabe tutela de urgência em ação de servidão. Só que se eu falo isso, o que eu estou dizendo? Que não se aplica o artigo 15, né? O 15A do Decreto-Lei 3365, né? Só que, vamos pensar do ponto de vista de outros setores, né? Todos os outros setores da economia se ancoram no Decreto-Lei 3365 para viabilizar emissões de posse. Lá na nossa Constituição está escrito que a indenização é justa e prévia, né? Então, isso significa que, se eu indefiro todas as liminares nas servidões minerais, indicando que eu preciso de perícia prévia, sem analisar o caso concreto, eu estou dizendo, como consequência, que o artigo 15A não foi recepcionado pela Constituição. Porque a Constituição já me dizia que a indenização tem que ser justa e prévia, né? Só que não é isso que acontece, não é isso que é o entendimento hoje, né? Então, eu acho que os tribunais estão entrando numa seara de inconstitucionalidade das decisões de indeferimento de liminares, porque, ao se apegar numa norma geral e abstrata sem analisar o caso concreto, os tribunais estão dizendo, especialmente esse quantitativo aí, né, de 32% de decisões negativas daqui de Minas, esses acórdãos estão dizendo que não cabe tutela de urgência em ação de servidão, o que para a gente que é do processo é algo assustador, né? Eu acho que é só um complemento aqui para o que o Fábio trouxe. Obrigada, Ana. Bom, a gente tem uma outra pergunta também ainda sobre unidade de conservação. Então, voltando para Guilherme e Gabi, como fica a questão de títulos minerários em zonas de amortecimento de unidades de conservação ambiental ofertadas nos editais de disponibilidade? Então, acho que essa pergunta ela é talvez especialmente pertinente agora, pós o último edital que nós tivemos da agência, né, em que várias sobreposições foram suscitadas pelas mineradoras, né, algumas foram inclusive acolhidas para poder excluir áreas que tinham sido previamente indicadas no certame. Mas Gabriela e Guilherme, fiquem à vontade, por favor, para comentar. Bom, zona de amortecimento de unidade de conservação, nós temos muito primeiro tipo de unidade de conservação, né? Uso sustentável ou proteção integral, normalmente plano de manejo estabelecendo ou não o uso ou não dessa zona de amortecimento para atividades. Então, não adianta, teremos que observar, obviamente, o que o plano de manejo, ou teremos que observar a particularidade e o tipo de unidade de conservação do qual estamos falando. Eu entendo que, né, se a gente está falando de uso sustentável, a flexibilidade, a atividade é perfeitamente possível, perfeitamente aceitável. Na de proteção integral, há que se observar, obviamente, o que está estabelecido no plano de manejo dessa unidade de conservação. E teremos que observar isso. E temos também ainda a vigência do parecer da PROGE ANM. Eu imagino que a própria ANM deve observar o parecer e o que está lá estabelecido com relação a esse tema, né? Obrigada, Guilherme. Acho que, como a gente ainda tem um tempinho aqui, o nosso sinal caiu mais uma vez, mas acho que a gente ainda consegue discutir alguns pontos. E, pensando justamente nessa dinâmica de direitos minerários, e da sobreposição com unidade de conservação, acho que um problema que nós temos observado recentemente no âmbito da agência está diretamente relacionado à revisão do parecer 500, né, que a gente tinha mencionado no primeiro momento, que acho que é extremamente relevante e aguardada também pelo setor, né? A gente teve ali um parecer que, no primeiro momento, visava endereçar questões especificamente do setor de energia e de mineração. No momento posterior, passou a ser adotado de forma abrangente, mas sem que ele estivesse, na minha percepção, realmente elaborado pensando nesse cenário, né? E acho que nessa linha a gente tem visto alguns casos em que direitos minerários sobrepostos à unidade de conservação têm o seu decaimento concluído no âmbito da agência, e as áreas, ao invés de serem bloqueadas justamente pelo receio dos próprios gestores da ANM em bloquearem áreas com potencial geológico, acabam colocando essa área
em novos processos de disponibilidade, gerando um círculo vicioso sem fim, né? Porque aquela área vai cair novamente, ela sequer deveria ter sido disponibilizada. E aí, como vocês entendem que isso poderia ser solucionado no âmbito da... Difícil falar, né? Como deveria ser solucionado, mas como a gente poderia ter um melhor endereçamento, pelo menos. Eu imagino, a grande dificuldade talvez nem seja tanto na própria ANM, né? É muito a obtenção da licença, né? A obtenção da autorização. Fábio, se quiser falar também, fique à vontade. Mas, e aí, resgatando um pouquinho o momento histórico do Parecer 500, eu acho que ele foi muito relevante para aquele momento, foi muito importante para aquela ocasião, porque realmente ele estabeleceu uma linha de entendimento, uma linha de posicionamento de todas as épocas, superintendências, né? Ou gerências regionais, todo o entendimento, uma linha de entendimento por parte da agência. Acho que ele teve uma relevância muito grande. E óbvio, como tudo, né? Como qualquer ato, é sempre necessário, é sempre importante a revisão, é sempre necessário o aperfeiçoamento. Então, acho que podemos partir para esse caminho, sem sombra de dúvida. Mas acho difícil pela agência a solução desse tema. Teríamos que passar, talvez, por algo mais da parte ambiental, da parte dos órgãos gestores ambientais, de como buscar isso. Eu não sei se a agência, ela por si, conseguiria buscar esse tipo de alinhamento. Acho difícil. Né? Não sei, Fábio, se você estava querendo ali. Não, se eu pudesse até complementar e já passar para o Fábio responder, talvez, nesse ponto, que é uma curiosidade. A gente tem visto em alguns casos, né, que a própria agência, ela dá início a um processo de decaimento de um direito minerário justamente pela sobreposição com uma determinada unidade de conservação e, na sequência, o mesmo órgão, né, também a agência coloca essa área para disponibilidade, né? Acho que isso passa também pela discussão não só da revisão do parecer 500, que a gente colocou para poder refletir sobre a possibilidade de bloqueio nesse cenário, mas também do 525, desculpa, que trata sobre essa sobreposição de direitos minerários com unidades de conservação e se esse direito minerário sequer deveria ir para a disponibilidade ou se a titularidade não poderia ser mantida, ainda que exista ali a vedação de efetiva operação, né, quando a gente estiver falando de unidade de conservação de proteção integral. Pois é, Luísa, é um contrassenso, né? Você decai o direito e depois coloca em disponibilidade para que outro tenha o mesmo problema lá na frente, né? A gente está vivenciando alguns casos nesse sentido. Eu tive lá com o Sabac conversando, o Vitor Sabac, e o Vitor falou o seguinte: olha, chegar aqui para mim, eu vou para o decaimento. E qual que foi a saída que a gente está encontrando para alguns casos? Eu vou te dar um exemplo da unidade de conservação de Aredes. Muito recentemente, essa unidade de conservação sofreu uma alteração relevante na sua composição, em função de um processo legislativo que reduziu parte da área da unidade de conservação a fim de permitir, e assim permitiu, né, uma atividade minerária específica na área. Houve uma troca ali que prejudicou, de certa forma, outras empresas, né? Mas isso foi possível. O que nós estamos buscando na agência atualmente, Luísa? O sobrestamento dos processos de decaimento. O sobrestamento por quê? Porque a unidade de conservação, ela é passível de alteração. Sendo ela passível de alteração, por que eu vou decair um direito e colocá-lo em disponibilidade? E nesse aspecto, pelo menos o ponto de vista do Vitor, ele acha viável que ocorra o sobrestamento até que, no momento, né, que se julgue, ele fala assim, não, vamos sobrestar por 5 anos. Se em 5 anos não tiver alteração, a gente pensa no decaimento, né? Mas talvez alguma coisa nesse sentido seja interessante. Até porque não existe hoje previsão legal de decaimento, né? Essa possibilidade ela veio por força de um ato normativo infralegal, veio por força de um parecer, aprovado com força normativa, mas ainda assim um parecer. Então eu tenho a perda de um direito, né? Sem a existência de um ato normativo, ou de um ato legal, até nesse caso, a gente precisaria estar falando de uma previsão legal específica para tanto. Então, realmente é complexo. O caso de Aredes é bastante interessante porque a própria agência, né, na Gerência Regional de Minas Gerais, se manifestou justamente no sentido de que não foi ouvida e da possibilidade justamente de sobrestamento, tendo em vista a possibilidade de desenvolvimento de novas técnicas de mineração, por exemplo, subterrânea, que permitam a convivência, né, da atividade de mineração e, ao mesmo tempo, da conservação ambiental, o que seria o melhor cenário do ponto de vista de interesse público, né? A questão do subterrâneo, nós conseguimos recentemente uma questão de licenciamento, né?
um duto para captação de água, furo direcional, sob uma área de reserva legal. A SEMAR disse ok, não tem alteração na vegetação, então podemos deferir essa questão. E eu vejo que essa possibilidade de alteração, que é legal, né, não deveria levar ao decaimento, que nós estamos vendo muito comum. Gente, vai ter mina fechando. Vai ter mina de empresa grande fechando em menos de 6 meses por conta de decaimento, em razão de um tombamento municipal, cuja prefeitura não tem a mínima noção do que representa caso vá para a regra do bloqueio. E do impacto até sobre a arrecadação, claro, né, geração de emprego no município e tudo que isso acarreta. Bom, como a gente está no último minuto, não sei se alguém tem algum comentário adicional, se não, agradeço a todos, fico muito feliz novamente de estar aqui com vocês, né, sempre um prazer. E a gente também não recebeu mais perguntas porque o sistema caiu, então peço desculpas se alguma pergunta não tiver sido respondida, mas, é claro, fiquem à vontade também para procurar cada um aqui de nós com o maior prazer. Obrigada a todos, boa tarde.